Paz, Senhor, irmãos, como vão? Tudo bom? Bom dia. E a gente vai iniciar mais uma pregação, poder atualizar, né? Rápido e simples, irmãos, graças a Deus. A palavra que a gente vai abordar vai ser sobre o Senhor Jesus, né? Mas para eu possa dar início, né? Início à palavra, pregação pública, então a gente vai fazer um pequeno clamor aqui, para o Senhor Jesus, para Deus abençoar, a gente está nisso, né? Postos, né? Em Jesus, Pai, clamamos para o Senhor de Jesus, para palavra de nova vida, para força, ânimo, alegria na salvação, tua bênção eterna, poder, o Senhor derrama os nossos nomes de Jesus, amém. Bom, para tentar abordar, vai ser aquela sobre e Jesus chorou. Jesus, ele teve compaixão das nossas almas, né? Ele trouxe vida. Jesus é um rio de águas vivas, né? Um dia Jesus passou por Jerusalém, pela cidade dele, em Israel, e chorou porque ele viu a gente como ovelhas sem pastor, né? Ele preparou o céu, preparou a terra, ele como rei, criador da terra, Deus absoluto, trouxe vida e vida para o pecador, né? E viu a sua criação longe dos seus caminhos, né? Seguindo pelos seus próprios atos, seus próprios passos. Ele veio presencialmente, né? E viu seu povo como estava, se preocupou, ele chorou, porque um dia ele fez um plano na eternidade, que era ele mesmo, a própria salvação, o próprio Jesus em pessoa, Cristo eterno, trazendo vida para o pecador, trazendo a bênção, a paz, a libertação. Quando Jesus ele veio para este mundo, os três magos, eles viram uma legião de anjos, né? Eles viram uma legião de anjos e os anjos diziam: paz na terra, os homens de boa vontade, né? O nosso Salvador, ele nasceu. Cristo, ele quer trazer essa vida, essa paz. Cristo, ele quer reinar no nosso coração. Ele é Deus absoluto sobre a terra e céu. Então ele viu a criação dele longe dos seus caminhos, longe dos seus passos. E chorou, né? Outras oportunidades também que ele tinha chorado. A palavra diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, né? Comparado à pomba, né? Pomba, ela canta ela gemendo, né? Quando Jesus é batizado por João Batista, o Espírito de Deus incorpora uma pomba, né? O Espírito Santo, ele geme com inexprimíveis por nós, né? Porque ele tem pressa em realizar a obra do Pai, em fazer os projetos de Deus, né? Isto o Senhor Deus que veio salvar o homem, trazer vida, trazer paz. Nosso Senhor, ele fala ao nosso coração, ele intercede por nós ao Pai. E ele viu como a alma do homem estava. A bênção que Deus tinha para dar ao homem, ele ainda tem, mas ele vê cada vez mais a desobediência, né? Os dias assim, multiplicando a iniquidade, né? Mas Deus é tão maravilhoso que ele é um rio de água viva, né? No trono de Deus nasce um rio, né? Que banha toda a eternidade, né? Jesus é a cura das nações, né? Do trono de Deus e alimenta toda a eternidade, né? Assim, isso é Deus dentro de nós, a nossa vida, trazendo vida, trazendo bênção, trazendo paz, trazendo libertação. Cristo é esse rio que um dia jorrou, é uma fonte da eternidade, é Deus eterno dentro da nossa vida. E
cada vez que nós cremos nele, no sangue dele, né? Esse sangue ele tem purificado, tem abençoado. O seu refrigério tem descido sobre a nossa vida, né? Chorou também em outras oportunidades, quando parece parece ali com a situação de Lázaro, né? Deus, irmãos, ele você imagina fazer o mundo e todas as coisas e ali o mundo sair da direção do seu poder criador, né? Isso que nós como filhos de Deus devemos agradecer ao Senhor Deus, né? E Deus ele é este rio que banhou a nossa vida, que inundou aos nossos olhos, nossa boca, os nossos ouvidos, a nossa consciência, o nosso coração. E hoje a gente é lavado, não com a água da terra, mas com a água do refrigério do Espírito Santo, o poder do sangue de Jesus. Cada lágrima, a palavra diz, e pelas tuas pisaduras a gente foi sarado. Cada coisa que Jesus sofreu estava ali. Sua dor, seu pecado, todas as injustiças que o mundo traz. Injustiças vindas do homem, da mulher, a qual o inimigo tem intentado o seu reino, né? Então, irmãos, Deus, ele é essa fonte de vida. O poder do sangue de Jesus nos deu vida de novo, nos deu condição de estarmos na presença de Deus e estarmos adorando o nosso Criador. Ele restaurou todas as coisas, ele restaurou a nossa vida, nosso entendimento, nosso ser, e quer restaurar muito mais. Essa é a palavra, né? Que Deus faz na palavra entre nós, ela gera vida, ela é o pão vivo que veio em nosso favor e alimentou a alma, alimentou o ser, alimentou todos nós, porque a palavra é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus que fala do seu trono em nosso favor. Um dia nos fez, né? E então Jesus ele pagou um preço, né? Há poder no sangue de Jesus. Ele pagou um preço por nós. Um dia ele chorou diante de Deus, né? E está aqui conosco hoje. Desculpa, eu estava me alimentando também. Está no nosso coração, né? Porque ele disse: eu irei, mas vos enviarei, que é justamente o Espírito dele, né? O Espírito Santo que fez todas as coisas, como está na palavra, né? O Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas. Um abismo, né? O mundo, né? O homem sem conhecimento da palavra, mas Deus, ele já estava ali pairando nos seus corações, né? E quando o homem foi feito, né? Precisou o fôlego de vida de Deus entrar nas suas narinas e lhe dar vida, né? Graças a Deus. Deus tem atuado, né? O sangue de Jesus, ele tem feito nova todas as coisas, né? Há poder no sangue de Jesus. Então, ele fez nova todas as coisas. Fez novo homem. Eu estava falando, né? O primeiro Adão, né? Ele pecou. Jesus, o segundo Adão, porque ele é chamado Jesus, o filho do homem. E por Adão trouxe todas as infâmias para a terra, né? Ali no jardim, pecado, né? Pecado trouxe as infâmias, essas dores, né? Castigo ali sobre a Eva, castigo sobre Adão. Jesus, o filho do homem. Caso Jesus, ele é o segundo Adão, ele é o Adão perfeito, completou
as bênçãos de Deus, né? Então, por Jesus, o primogênito de Deus, é que temos vida, bênçãos, temos salvação. Nós entra a morte, né? Morreu para nos dar vida, né? Trouxe vida ao pecador, trouxe ressurreição, trouxe bênção. Jesus Cristo, ele é essa fonte de vida, é um novo e eterno dia na nossa vida, graças a Deus. Cristo, ele tem dado a nós vida com a sua palavra, com o seu sangue, com o seu espírito, com o seu poder, com a sua glória, né? Deus, ele tem trazido vida ao pecador, trazido nova vida, tem restaurado a mente humana, jaz o maligno, né? Jaz o maligno, mas Deus é essa luz que trouxe vida para o ser humano, né? Uma luz da eternidade, uma luz que brilhou no nosso caminho, graças a Deus, né? Então Jesus, ele chorou ao ver a situação do homem como estava, né? Longe dos seus caminhos, longe dos seus projetos. Mas assim, Jesus, ele foi obediente e restaurou a eternidade, né? Para o homem, né? Deu de novo a comunhão plena com o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Deu comunhão de você adorá-lo, estar diante do seu Deus, do seu Pai, do seu Senhor, né? Hoje temos comunhão com Deus, podemos adorá-lo na santidade, né, dele, graças a Deus. Deus tem feito a sua obra na nossa vida, né? Deus, ele viu a situação do homem e trouxe vida ao pecador, né? Ele veio ao encontro do homem, ele se manifestou em favor do homem. Ele é a própria revelação de Deus para o homem, graças a Deus, né? Como ele é a revelação de Deus, né? Será que revelação refere-se? Revelação é aquilo que é revelado, é aquilo que estava oculto e foi revelado ao homem. O que é que estava oculto? Projeto de Deus, eternidade, salvação, perdão dos pecados, regeneração, vigor, vida em abundância, vida eterna, cura. É a revelação de Deus para o homem. É o Senhor Jesus de Nazaré, que um dia foi e é e sempre será em favor do homem, né? Na salvação do homem, aquilo que o homem, né, tem estado aqui, porque a matéria, ela é barro, né? Mas dentro do homem é essa estrutura. E essa estrutura, ela veio do trono de Deus, né? A poder no sangue de Jesus. Por isso que ele, sendo o primogênito de Deus, né? Ele sendo a primogênito de Deus, dá poder no seu sangue. É o sacerdócio dos crentes, sacerdócio universal. O sacerdote, ele liga o homem com Deus, né? Então, quem é? Nós precisamos agora de sacerdote? Não. Precisamos do poder do sangue de Jesus, né? E a profecia, ela liga Deus com o homem, né? Então, esse é o sacerdócio universal dos crentes, né? A figura do tabernáculo, ela tá pegando uma forma maior, mais gloriosa, né? Onde haveria, né, derramamento para a purificação dos pecados, para que ele chegasse à presença de Deus, né? Para que se chegasse à presença de Deus, né? Oferecia um animal puro, mas agora o próprio animal puro, imaculado, Cordeiro eterno, graças a Deus, é Jesus, né? Assim como João Batista viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, graças a Deus. Esse Deus, desculpa, irmãos, esse Deus, a gente tem crido, ele tem dado uma bênção de restauração e renovo à nossa vida. Ele é uma fonte eterna sobre a nossa vida, tá certo, irmãos? Quer restaurar cada vez mais. A fidelidade do Espírito também é muito maravilhosa. O Espírito é que está fazendo a obra no nosso meio, né?
tem se encarregado de estar, né? Foi falado, né? Pairava, né? E estava querendo, né? Inundar, abençoar, completar, né? Completar todo o espaço vazio do coração do homem. Graças a Deus, assim ele entra e faz morada assim, graças a Deus, né? E transborda o homem, traz vida ao pecador. A fidelidade do Espírito Santo é gloriosa, né? A fidelidade do Espírito é eterna, graças a Deus. Mas vida, paz, hoje podemos adorar, ouvir, ver, glorificar a Deus, graças a Deus. Aí é aquela palavra, né? Tem ouvidos, mas não ouve, boca, mas não fala, olhos, mas não vê. Mas nós, graças a Deus, Deus um dia nos libertou para o quê? Para a vida, porque hoje temos vida. Jesus hoje está na nossa vida, né? Está no nosso coração, nosso entendimento e quer fazer morada cada vez mais em nós, né? Graças a Deus. Irmãos, vamos encerrar a palavra aqui, né? Então Jesus, quando viu o homem, ele enviou, né, o seu Espírito e fez a obra do Pai, né? E assim, para todo aquele que for batizado será salvo. Segue os passos de Jesus e irás bem, né? Graças a Deus. Irmãos, deixo convosco a palavra de Deus, as duas consolações estão sobre o povo de Deus agora e para sempre. Em nome de Jesus, meu Deus nos abençoe. Hoje sim, podemos adorar e louvar o grandioso Deus, né? Grita bem alto, Senhor, grita do teu trono, da tua morada. Diz ao teu povo de pé que a hora é chegada. A primeira palavra que São Jesus falava, arrepender-se é chegado o reino de Deus, né? Deus está no nosso meio, irmão. Deus os abençoe, né? E quer trazer vida ao pecador, vida nova, né? Essa é a alegria do Pai, estarmos com Ele. E a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus, né? Então, irmãos, crescer na graça, no conhecimento, né? Jejum, pregação, palavra, louvor, adoração. Parece que o Rei da Glória está voltando para buscar o seu povo, né? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe.